Tema de hoje: renúncia. E por que renúncia, pastor? Porque renúncia é algo que é pessoal. Nós decidimos renunciar ou não. Renúncia significa abandonar, rejeitar, sacrificar, segundo o dicionário. Abandonar a si mesmo em busca ou em prol de um propósito. Sacrificar vontades e prazeres em prol de algo maior. Renunciar é exatamente isso. Por isso que Jesus, num dos textos mais clássicos da Bíblia, em Mateus 16, 24, acompanhe aqui no telão, Jesus estava com os seus discípulos, ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu aproveitei e peguei aqui uma versão, já que a versão que nós usamos NVI diz negue-se, outras diz deixe, e nessa versão renuncie-se. Você sabe, meu irmão, minha irmã, a vida é feita de escolhas. Cada escolha que nós fazemos é uma renúncia. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Camarada que quer casar, quando a pessoa quer se casar, será que ele está preparado para renunciar à vida de solteiro? Porque você sabe, hoje em dia tem muitos jovens que se casam e logo se separam. Por quê? Porque ele não estava preparado para renunciar àquela vida de solteiro. Vida de solteiro, para muitos, é uma vida largada, de bagunça, de curtição. A vida de solteiro é completamente diferente da vida de casado. Você não tem muita responsabilidade de ter uma família, você faz parte de uma família, mas você tem acima de você ou pai ou mãe, ou os dois, que te ajudam, que sustentam você, que criam você. E essa vida de solteiro, ela é tão boa que, pasmem vocês, não sei se você conhece alguém, mas na televisão vira e mexe aparece camarada com 40, 42, 45 anos, ainda mora com a mamãe, né? A mamãe está sustentando. Dia desses eu vi uma notícia terrível lá no Nordeste. Camarada de 45 anos, solteiro, vivendo com a mamãe, vivendo a mãe doente, vivendo da aposentadoria da mãe, e se drogando. Um belo dia ele falou para a mãe: mãe, eu preciso de dinheiro para comprar droga. E ela falou: hoje eu não vou te dar. Ele pegou um porrete e acabou matando a própria mãe. Esse é o mundo de hoje. As pessoas não estão preparadas para a vida que está proposta. Por que tem gente que deseja se casar mesmo em relação a tudo isso? Porque ele está consciente que ele vai ter que renunciar a algumas coisas. Por exemplo, você que deseja ser pai ou ser mãe, um dia você precisa estar preparado para renunciar os seus momentos de curtição. Porque geralmente quando o casal se une, hoje em dia tem muitos casamentos que acontecem porque os pais já antes do casamento praticaram sexo e acabou vindo uma criança, acabou vindo um filho, uma filha, que para muitos aí é indesejado. Haja visto o número de abortos que nós temos no Brasil hoje, passa de 1 milhão de abortos por ano só no Brasil. Então a pessoa não está preparada para renunciar àquela vida. Poxa, você vai se casar? Faz um planejamento, escolha a sua namorada, escolha o seu namorado, conheça-o no sentido figurado, não no sentido bíblico, né? Porque no sentido bíblico hoje é fácil. Mas no sentido figurado de conhecer, é saber como é que ele age em relação à vida, quais são as atitudes do rapaz quando ele enfrenta dificuldades dentro de casa com os pais ou no trabalho, quais são as dificuldades da moça. Eu tenho um amigo meu que casou com uma moça, à época, isso já faz alguns anos,
E até hoje, pasmem vocês, até hoje o cara compra marmitex, porque a mulher não sabe fazer comida. Eu estou falando de alguém que está casado há uns 20 anos mais ou menos. Precisa aprender. Ou seja, eu podia me aprofundar aqui nesse assunto, não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu estou querendo te dar uma ideia de que pessoas que querem se casar, por exemplo, elas não estão preparadas para renunciar à vida de solteiro. Aqueles que estão casados de novo, eles não estão preparados para ter filhos. E eu poderia falar, por exemplo, sobre trabalho, sobre vida cotidiana. A maioria das pessoas não estão preparadas para renunciar às baladas, às curtições. As pessoas não estão preparadas para renunciar o que o mundo oferece, aquilo que o mundo oferece hoje. É incrível. Nada contra, tá, irmãos? Eu vou citar algo aqui. Eu saí da igreja lá em Franco da Rocha, voltei para minha casa, a gente acabou indo no shopping perto de casa, almoçar lá, e 1h30 da tarde o shopping estava super lotado, praça de alimentação super lotada, o cinema não havia aberto, tinha uma fila lá de gente esperando para abrir o cinema, para assistir filmes. Você é contra isso, pastor? Não sou contra isso. Você vai entender onde eu quero chegar hoje. Tudo na vida tem um preço, exceto a salvação. Tudo na nossa vida tem um preço. Mas ainda assim, a salvação que vem de graça, depois que eu recebi Jesus, eu ainda tenho que pagar um preço de ficar firme e rejeitar, renunciar muitas coisas que o mundo oferece. Você que deseja atingir algum alvo, algum objetivo na tua vida, você precisa abrir mão de algumas coisas que você julga ser importantes. Você que deseja, por exemplo, ser cristão, você precisa entender, ou você precisa estar disposto a renunciar à sua vida e viver a vida de Cristo. E não é fácil viver a vida de Cristo. Aliás, até hoje o pastor, quando estava com ele estava me contando que ele foi pregar certa vez numa igreja, e ele abordou o assunto, assim, falando, gente, como a Cris falou hoje no louvor aqui, a gente passa por dificuldades, a gente passa por alguns sofrimentos, algumas derrotas, né? Às vezes a gente sofre alguns fracassos na vida, acontece, a gente às vezes sofre por um ou outro fracasso e tal, mas graças a Deus que Jesus está conosco, graças a Deus que a bênção dele está sobre nossas vidas, e mesmo acontecendo tudo isso, se nós permanecermos firmes, Deus há de nos dar a vitória, porque ele já garantiu isso na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Amém, irmãos, amém e tal. Acabou de pregar, ele sentou, o pastor da igreja pegou a palavra e falou assim, olha pastor, eu repreendo tudo o que você falou, porque aqui não tem nenhum fracassado, aqui só tem vitorioso, e eu como profeta de Deus, declaro quebrada essa palavra. Ele falou para mim, o cara não sabia onde enfiava a cara. No final, alguns irmãos vieram até pedir desculpas, tal, né? Pelo fato, porque ele falou isso abertamente. Irmãos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, às vezes até em algumas coisas na vida a gente fracassa, sim ou não? Mas isso não quer dizer que eu sou derrotado, fracassado. Eu posso até passar por algumas situações, mas eu creio na palavra. Eu creio que a vitória já está nos dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Quando você aprende a ser um cristão verdadeiro, quando você lê a Bíblia, você sabe que a vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida que você renuncia a conceitos, que você renuncia até preconceitos, paradigmas são quebrados quando você aprende a renunciar. Alguns desejos, alguns sonhos que você tem no coração, também você aprende a renunciá-los. Por quê? Porque você está fazendo isso por um bem maior. Por exemplo, o jovem que quer se casar, o que ele faz hoje? Em vez de gastar dinheiro, ele guarda dinheiro.
Ele se programa para quando ele se casar, ter um recurso guardado, pouco que seja, muito que seja, ele aprende a guardar para quando ele for se casar, ele ter um dinheiro, por exemplo, para passar 1 mês, 2 meses de casado, quem sabe num outro lugar, ou mesmo até sustentando já a sua família, ou pagando um aluguel adiantado, para não ter aquela dor de cabeça e tal. Quer dizer, uma pessoa que pretende entrar numa empresa, ou ser um empresário, viver uma vida mais abençoada financeiramente, uma pessoa, por exemplo, que deseja ser advogado, uma pessoa que deseja ser médico, advogado são 4 anos, médico 6 anos de estudo, e eu estou falando isso porque eu sei o quanto o pastor Gilson em Sorocaba sofreu, no sentido figurado, porque uma das filhas se formou agora no começo desse ano, mas foram 6 anos e meio de luta, que ele teve que vender um carro ótimo, excelente, uma caminhonete que ele tinha na época, ele teve que vender para pagar o custo do curso da filha, para que ela se formasse. Hoje está aí, graças a Deus. Mas é uma renúncia, ele teve que renunciar a um desejo próprio de ter um carro bom. Ele começou a andar com um carro mais simples, mais velhinho. Justamente por quê? Porque ele tinha um sonho também de ver a sua filha se formando. No futuro, claro, ela, como está trabalhando hoje, médico do Brasil, dependendo do médico, se ele for bom, ele ganha muito bem. No futuro, ela vai acabar devolvendo isso para ele e até o abençoando mais. Mas ele teve que renunciar desejos próprios, sonhos dele, que ele tinha de viajar, e durante 6 anos ele ficou ali, dando dinheiro, bancando. Não é fácil. Tudo que você quer na sua vida de bom para você, você precisa, na maioria das vezes, renunciar a algumas coisas. E essa talvez seja a pergunta que nós devemos nos fazer hoje e diariamente, em relação à vida agora cristã. Será que nós estamos preparados para renunciar a algumas coisas que nós desejamos, que nós queremos? Será que a gente está preparado para isso? Por exemplo, sou ser humano, eu também tenho o desejo de viajar, eu tenho o desejo de morar numa casa um pouco maior da que eu moro hoje, mas graças a Deus a que eu tenho está ótimo, Deus lá me abençoou, eu e minha esposa, está ótimo para a gente. Mas você tem sonhos. Gostaria de morar mais perto da igreja aqui, tenho um sonho que quero realizar, se Deus me permitir, de conhecer os Estados Unidos, de estar lá ao menos uma vez e conhecer. Mas eu tenho sonho, tenho desejo. Irmãos, eu nasci em Santos, eu passei a minha infância na praia, e você pensa que eu não tenho desejo de ir para a praia também? Você pensa que eu não tenho desejo de ficar, por exemplo, no domingo em casa, de papo pro ar, deitado no sofá, assistindo programas, filmes, séries? Você acha que eu também não tenho esse desejo? Ah, mas você é pastor, né? Pastor tem que estar na igreja. Não, não tem que. Eu estou aqui, os irmãos que vêm aqui ajudar, trabalhar, servir ao Senhor no domingo, vêm não porque tem que, vêm porque renunciaram a algumas coisas de suas vidas. Os irmãos obreiros aqui, os irmãos intercessores, os irmãos que servem, seja no som, seja na filmagem, as professoras que estão agora dando aula para os seus filhos, os irmãos que cantam, os irmãos que tocam, eles também renunciaram a alguma coisa. Tiveram que um dia parar e falar assim: bom, Deus me deu um talento, Deus me chamou para servi-lo, então eu vou servi-lo. Então eu vou aprender a renunciar a algumas coisas. Renunciar a algumas coisas que nós queremos e sonhamos, meus irmãos, em prol do Evangelho. Irmão, se coloca no lugar de Pedro, se coloca no lugar de Tiago, de João. Por exemplo, Pedro. O texto nos diz isso. Pedro, quando ele foi pescar e não conseguiu pegar nada, é interessante esse texto, porque ele pescou, tentou a noite inteira pescar, não pegou nada, absolutamente nada. Aí chega de manhã, chega Jesus e fala para ele: olha, vai agora pescar ali naquele determinado local e joga a rede daquele lado.
Bom, ele disse: eu vou, mas baseado na tua palavra, porque eu tentei a noite toda. E ele foi, pegou, jogou a rede e encheu de peixe. Teve que ir um outro barco para ajudar a carregar todos aqueles peixes. E eu fico imaginando, irmãos, quem é negociante aqui sabe do que eu estou falando, quem é empresário sabe do que eu estou falando. Você está vivendo uma maré baixa, aí de repente surge um grande negócio. Aí você já começa a pensar assim: graças a Deus eu fiz esse negócio, agora vai entrar uma grana boa, eu vou pagar A, B, C, D, ainda vai sobrar uma grana para eu viver um pouco, para eu curtir e tal. Não é mais ou menos assim quando você está numa situação difícil? Imagina Pedro, encheu o barco de peixe, 2 barcos foram trazidos para a praia, e aí deve ter passado na cabeça dele assim: ai, agora graças a Deus eu vou pagar todas as contas. Sabe o que aconteceu? O texto diz: Pedro, apesar de toda aquela pesca, ele deixou tudo ali, para a família, para os irmãos, largou tudo, renunciou aquilo para servir a Jesus. Por quê? Porque ele viu que Jesus era muito melhor do que tudo aquilo que ele estava vivendo ali. Para isso acontecer, é preciso renunciar. E meu irmão, minha irmã, o maior exemplo que nós temos de renúncia está na vida de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, em Filipenses capítulo 2. Deus é bom e está aqui, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico imaginando aqui, estava imaginando, deve estar assistindo a nossa irmã presbítera Laís, né? Que está com um começo aí de gripe e tal, e eu imagino que ela queria estar aqui, né? Porque ela não falta um culto, mas hoje ela não veio, pelo menos não estou vendo ela aí, está em casa, né? Está lá, tal, debaixo do cobertor, tomando chá, remédio, mas com o coração assim: ai meu Deus, eu queria tanto estar na igreja. E enfim, Deus abençoe a irmã Laís, que Deus a cure em nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo escreveu à igreja de Filipos: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, versículo 2 ele disse: completem a minha alegria. De que forma? Bom, primeiro, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Pausa aí. Você quer aprender a ser como um cristão verdadeiro? Ele falou assim: você precisa aprender a renunciar a algumas coisas. Por exemplo, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Ah, pastor, mas todo mundo pensa de um jeito diferente. Sim, mas para o bem maior da obra de Deus, eu renuncio o meu jeito de pensar e me submeto ao que a maioria está pensando para que as coisas aconteçam. Ele diz: tenha o mesmo amor. Meu irmão, um ama de um jeito, outro ama de outro jeito, mas às vezes, ou na maioria das vezes, eu preciso renunciar a esse jeito meu. Ah, é o amor do meu jeito. Não, é o amor do jeito de Jesus. Ele fala isso de alegria, ele fala isso de um só Espírito, ele fala isso de uma só atitude. Versículo 3 agora, ele diz assim: irmãos, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Versículo 4: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pausa aí, eu me lembrei de algo aqui que eu preciso falar. Eu já falei no passado, mas eu lembrei aqui. No versículo 4 ele diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, no versículo 3: humildemente considerem superiores os outros a si mesmos. Toda vez que eu leio esse texto, eu já dei esse conselho para vários músicos que passaram aqui na igreja, músicos e cantores, e de outros lugares que eu fui, seminários que eu já ministrei no passado e tal, de música, quando tinha o Real Viver, enfim. Eu aprendi isso
a duras penas. Que quando eu tinha 18, 19 anos, 20 anos, 22 anos, eu tive o privilégio de começar a gravar para outras pessoas, discos de outras pessoas. E eu me lembro que Deus permitiu que eu ficasse do lado, por exemplo, de excelentes guitarristas, excelentes contrabaixistas, excelentes inclusive bateristas. Eu, quando comecei, tocava guitarra, depois fui para o contrabaixo e precisou na igreja, eu dava um chá com pão na bateria. E eu tive a oportunidade de aprender com esses caras, de, como diz o texto aqui, considerá-los superiores a mim. Eu não precisava nem fazer esforço, porque os caras eram muito bons. Mas muitas vezes, pelo meu jeito de ser, eu falava assim, não, o cara toca, mas eu também toco, não, eu tinha que ser humilde, eu tinha que chegar do lado do cara, eu tinha que sugar o máximo de conhecimento que ele tinha para eu aprender e ficar melhor. Mas não, no começo, jovem, aquela cabeça dura, achava que era melhor que os outros. Não sou, hoje mesmo com 58 anos, agora que eu chego à conclusão que eu não sou melhor do que ninguém. Que eu entendo que os outros são superiores a mim, que eu respeito, que eu amo. Eu renunciei a esse jeito de ser lá atrás. Eu renunciei, eu não penso mais assim. Eu vejo hoje o principal, o bojo, que é a obra de Deus. E infelizmente eu vejo muitos músicos hoje, muitos pregadores, pastores, que ficam do lado de grandes homens, grandes pregadores, e em vez de aproveitar, de sugar, às vezes fica lá com a mão no queixo, braço cruzado, tipo assim, se fosse eu falaria isso nesse texto. Irmão, seja humilde. Aprenda a considerar os outros superiores a você. E quanto mais você fizer isso, quanto mais você se humilhar, mais Deus vai te exaltar, mais você vai aprender. Mas é um jeito que você precisa renunciar. Eu lembrei disso aqui e eu sou prova disso. Vamos lá, versículo 5 agora. Ele disse assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7, Paulo escreveu à igreja de Filipe dizendo o seguinte: mas esvaziou-se a si mesmo. Deus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9, por isso, glória a Deus, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus renunciou à sua glória e majestade, irmãos. Ele renunciou. Imagina Deus se destituindo, renunciando o seu poder, a sua glória, para se humilhar e ser como humano, e ainda ser servo, e ainda passar por tudo o que ele passou. Irmão, por isso que 1 João 3,16 está escrito assim: nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus, meus irmãos, ele abriu mão de tudo para vir aqui, e eu fico, quando eu paro para pensar, inclusive nessa época de Natal, imagina, irmãos, um ser tremendo, poderoso, glorioso, forte, um Deus vivo que existe, que ele não foi criado, ele é Deus. Imagina esse Deus que para ele não existe tempo, o fator tempo para Deus não existe, existe para nós nessa terra,
Para Deus não existe o fator tempo. Aí ele tem que se submeter ao tempo dessa terra. Nascer como uma criança, 9 meses, dentro do ventre de Maria, e nasceu aquela criancinha chorando, num lugar humilde, simples, sendo levado às pressas para um lugar tal, porque o rei da época, Herodes, queria matar todos os que tinham nascido naquela época abaixo de 2 anos, porque ele não queria competição, justamente porque disseram que ia vir o rei dos judeus, né? E naquela época Herodes era considerado o famoso rei dos judeus, então ele não queria concorrência. Na quinta eu vou falar um pouco mais sobre isso. E ele deu essa ordem. Então José, através de um chamado, de uma dica, de uma palavra de um anjo, acabou levando para o lugar. Imagina uma criança recém-nascida, pego às pressas, e tem que correr para o Egito, aí depois tem que correr para um outro lugar, até ir para sua casa, aí se submeter a esse tempo, como criança, aí nascendo, e lá crescendo, e mama na mãe, e fica ali, vai crescendo, e troca de roupa, e vai, como uma criança normal. E chega em 12 anos de idade, ele está lá, se submetendo àquele tempo, dentro de uma sinagoga, aprendendo a palavra, lendo a palavra, com 12 anos de idade. Por isso que a Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento, porque ele estava debaixo da graça de Deus, e o conhecimento ele adquiria lendo a palavra de Deus, e ele foi crescendo. Aí foi 20 anos, o pai dele, marceneiro, aquele cara, trabalhador, e ele lá no mínimo ajudava o seu pai, e trabalhava, e foi até 30 anos de idade. Imagina Deus se destituindo de sua glória, renunciando à sua glória, renunciando à sua existência de não ter tempo, e se submetendo ao tempo, para viver 30 anos, e depois ainda se submeter ao batismo. Ele não precisava ser batizado, mas ele foi batizado. E quando João Batista falou, escuta, ele falou, não, tem que se cumprir a justiça. E ele foi batizado, e veio a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. E aí ele começou o seu ministério, ajudando um, curando o outro, abençoando outros, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, e ele naquela sua submissão ao tempo, até chegar o momento de ser preso. Imagina, irmãos, alguém que tem o poder do universo, que ele mesmo disse para aquele homem da época, o poderoso da época, que disse para ele, escuta, fala aí, confirma se você é o rei dos judeus ou não. E ele disse, eu tenho autoridade e poder para libertar você. E Jesus falou para ele, toda autoridade vem do céu. Você tem autoridade porque o céu te deu. Agora, se eu quisesse, eu poderia convocar aqui uma legião de anjos, eles viriam aqui, e rapidamente me livrariam. Então eu tenho que estar aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu renunciei, eu tenho um propósito a cumprir. E ele foi até o fim, ele foi até a morte, e morte de cruz. Mas como diz Paulo aos Filipenses, ele escreveu, mas a morte não tinha poder sobre ele. Por quê? Porque quando você renuncia a algumas coisas que você quer, que você gosta, quando você renuncia aquilo que você quer e que você gosta, por algo maior e melhor, meu irmão, Deus depois lá na frente te honra. Porque o texto diz isso. O nome que Deus deu a Jesus foi honrado e tem sido honrado século por século. E ainda um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E por que tudo isso? Porque ele um dia renunciou. Quando você fala hoje isso para as pessoas que estão na igreja, irmão, você precisa renunciar a algumas coisas. Eu sei que é gostoso você passar o final de semana curtindo e tal. É gostoso, é legal, é bacana. Como eu disse, eu também gostaria de fazer isso.
E por que você não faz? Porque você é pastor, né? Você trabalha na igreja, né? Não, irmãos. Eu poderia muito bem pegar um domingo por mês aqui, colocar os pastores aqui, os obreiros que tem aqui que prega e curtir minha vida. Mas por que eu não faço isso? Porque eu renunciei esse desejo do meu coração. Sabe qual é o meu prazer? É preparar uma palavra e chegar aqui no domingo e falar assim: irmãos, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo morreu por você, Ele tem todo o poder, Ele quer te ajudar, Ele quer te libertar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te capacitar, Ele quer salvar a tua família. Mas tem muita gente que não quer ouvir isso mais. Por quê? Porque ele não aprendeu a fazer renúncias, ou aprendeu a renunciar. Estamos preparados para algumas renúncias que devam acontecer em nossas vidas? Bom, eu quero te dar uma luz acerca disso, rapidamente. Pelo menos 3 áreas que nós precisamos entender textos bíblicos para viver essa questão de renúncia. Por exemplo, primeiro, renúncias na família. Fala assim: poxa, pastor, mas a família é o maior bem que a gente tem na terra. E é. Então por que a gente tem que renunciar à família? Jesus somente mandou renunciar à família em prol do Evangelho. Deus é o único que pode estar acima de tudo nas nossas vidas. E esse tipo de renúncia, e você vai entender o que eu vou falar aqui, porque Jesus explicou. Esse tipo de renúncia tem recompensas e bênçãos maravilhosas, inclusive para a sua própria família. Se você olhar para a vida de Abraão, Abraão era um cara que amava Deus. Você sabe da história. Abraão, um belo dia, o seu filho nasceu, ele tinha 100 anos de idade. E ele gostava do filho, era o único filho, o outro era de uma escrava, o filho de sua mulher amada. E o menino cresceu e cresceu e cresceu, até que um belo dia Deus chega e fala para ele assim: Abraão, chegou o momento de você sacrificar o seu filho. Irmão, irmã, só alguém que ama muito a Deus, que tem uma comunhão com Deus tão grande, para pegar o filho e levar no lugar onde Deus tinha mandado, para que ali o sacrificasse. Só alguém assim. Eu imagino que no coração de Abraão tinha aquele pensamento: bom, se eu tiver que mesmo imolar, cortar, matar o meu filho, o meu Deus tem poder até para ressuscitar. E como Ele está pedindo, eu vou fazer isso, porque primeiro é Deus na minha vida. Se Deus me deu, Ele pode tirar. E se Ele tirar, Ele é capaz de me dar outro, ou é capaz de ressuscitar. Vai acontecer algum milagre, porque eu tenho um Deus vivo e poderoso que fala comigo. Eu imagino que esse era o pensamento do coração de Abraão. E você sabe da história, quando ele pensou em imolar o filho, Deus fala para ele: calma, realmente eu vi que você me ama. E a Bíblia diz que Deus abençoou bastante aquele homem. Se você olhar para a vida de Ruth, ela renunciou à sua própria tribo, à sua própria família. Por quê? Porque através de Noemi, uma mulher que reclamava, ela conheceu um Deus vivo e poderoso. Então, para ela, mesmo que o marido tivesse morrido como ele morreu, para ela ainda queria continuar servindo aquele Deus. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, quem conhece hoje, por exemplo, quem conhece Jesus na sua essência, quem tem Ele dentro do seu coração, quem tem relacionamento com Ele, as outras coisas não têm valor nenhum, porque o maior valor que nós temos nas nossas vidas é Jesus dentro de nós. Aquela mulher chamada Ruth, ela tinha família. Noemi falou para ela: volta para a tua família. Ela falou: não, eu quero ficar com você. Não, mas volta, eu não tenho mais nada a acrescentar na tua vida. Ela falou: não, eu já renunciei à minha família. Não, filha, vai, seja feliz, você vai viver com uma velha como eu, reclamona, vai curtir sua vida. Ela falou: não, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, eu estou contigo. E elas resolveram voltar para a terra de Noemi. E o texto diz que depois de um tempo ela conheceu Boaz. O camarada se apaixonou por ela. E através de Boaz,
aquela mulher casou-se novamente, teve filhos. E é interessante que, se você ler a Bíblia no livro de Mateus, aquela mulher e o seu marido fazem parte da genealogia de Jesus. Por quê? Só porque ela renunciou voltar para os deuses e para a família antiga, ela resolveu viver uma vida voltada para Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso. Jesus, certa vez, Mateus 19, 29, Jesus disse assim: e todos os irmãos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. E eu posso falar isso, já disse aqui outras vezes, pela minha vida. Meu pai enquanto pastor, meu pai era daquele cara que, se ele pudesse arrancar a calça na rua e dar para um mendigo, ele fazia isso. Às vezes ele largava a família e ia evangelizar. Às vezes ele passava 3 meses fora, 2, 3 meses. E minha mãe ali na luta, lavava roupa para fora, lá em São Vicente, lavava roupa para fora. O meu irmão mais velho, que Deus o tenha, trabalhava numa feira para ajudar, né? Um dinheirinho que ganhava uma caixa de banana. A caixa de banana a gente consumia em 2 dias, principalmente eu, né? Comi muito banana e até hoje como muito banana na minha. Como eu gosto de banana, irmãos, como muito banana. E Deus não deixou faltar nada para a gente. E meu pai voltava e trazia um pouco de dinheiro e fazia umas compras. Aí ele era convidado para pregar num outro lugar, ele ia lá fazer missões aqui e ali. Ele não abandonou a gente, ele deixou a gente sob os cuidados de Deus. Meu pai morreu, minha mãe morreu, nós estamos aqui com saúde, pregando a palavra, porque lá atrás ele abriu mão de algo, ele renunciou a algo para o bem maior, que é a obra de Deus. E hoje nós colhemos os frutos daquilo que ele renunciou junto com a minha mãe lá atrás. Porque Deus cumpre com a sua palavra. Segundo, renúncias materiais. Hoje nós vivemos num capitalismo que determina o que você deve ter, o que você deve comprar. As coisas, cada dia que passa, estão mais descartáveis. Tudo que se tem hoje, carro, celular, televisão, micro-ondas, enfim, a lógica dessa máquina de consumo hoje está consumindo as pessoas, e elas gastam e tal, e usam o dinheiro, e estão presas ao dinheiro. O dinheiro hoje, como Jesus previu lá no passado, o dinheiro hoje é um Deus, ele determina o que a pessoa deve viver, fazer, com quem falar, como negociar. O dinheiro hoje é um Deus para muita gente. E eu me lembro de 2 fatos bíblicos, lembrei para marcar aqui, para ilustrar essa ministração. Primeiro, Levi. A Bíblia diz que Levi era cobrador de impostos. Como naquela época, hoje é assim, muitos cobradores de impostos levam sempre um por fora. Levi também era um desses, era uma prática naquela época. E ele, quando se converteu, ele renunciou àquela vida, e foi servir a Deus. Se você olhar para Eliseu, foi citado aqui dia desses numa ministração da palavra, Eliseu, quando Elias passou por ele, falou assim: vamos, que Deus tem algo maior para você. Ele só voltou para despedir dos pais. Os bois, as madeiras que ele tinha, que prendia os bois, ele queimou tudo, matou os bois, fez um sacrifício, distribuiu para todo mundo e falou: vou embora servir a Deus. Que o mais legal da vida, meus irmãos, não são as coisas. O mais legal da vida é ter um Deus vivo e poderoso que habita em nós através do seu Espírito. As coisas, elas passam. Mas a palavra de Deus, a essência do nosso Deus, ela permanece para sempre. E por último, a renúncia dos prazeres. Tem muita gente hoje que prega essa filosofia, né, de cada um deve satisfazer as suas vontades, fazer o que dá na telha e tal. Bom, isso é bíblico. Paulo escreveu sobre isso. Paulo disse certa vez: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu acabo fazendo.
No outro texto ele disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que eu tenho que renunciar. Eu citei aqui, acho que alguns dias desses atrás, do meu sobrinho lá de Tapetininga, e eu começo a encerrar falando sobre isso. Meu sobrinho tem 15 anos, filho do pastor Marcos. Toca bateria lá na igreja, está fazendo um curso, já está acho que no primeiro, quase segundo ano. Está tocando até bem o menino, já tem o jeito, né, aquele talento de família. E ele, dia desses, quando eu fui lá, ele falou assim: ô tio, você não sabe o que aconteceu, tio. Lá em Tapetininga eles falam assim, né? O que foi, rapaz? Ele falou: tem uma banda aqui da cidade e eles, cara, me convidaram para tocar. Eu falei: é mesmo, rapaz? Ele falou: é, tio. E vão me pagar R$1.400 por mês para eu tocar na banda. Eu falei: rapaz do céu, mas é banda evangélica? Não, é do mundão, é para tocar em barzinho e tal. Eu falei: mas e aí, o que você falou? Eu falei que eu não queria não, eu prefiro ficar tocando na igreja. Eu abracei ele e falei assim: rapaz, você não sabe o que você está falando. Primeiro, você deixou teu pai feliz e eu feliz. Segundo, o que Deus vai abençoar a tua vida no futuro por causa dessa decisão, você nem imagina. Que foi o caso de José. José no Egito, ele renunciou aos prazeres. José, 17 para 18 anos, foi vendido pelos seus irmãos. José, longe dos seus pais, longe de sua terra. José, escravo. Ele tinha todos os motivos para falar assim: que se dane essa vida de servo de Deus. Cadê Deus? No momento que eu mais precisei, Deus me abandonou. Então eu não quero mais servir esse Deus. Não, eu quero é curtir minha vida. Não, você vê lá no Egito o mesmo escravo José renunciando tudo. Ele era tão abençoado que o homem, o seu patrão, o seu senhor, ele deixou tudo na mão dele. Se ele fosse um cara ruim, se ele fosse um cara que tivesse assim, eu vou aproveitar, ele embolsava dinheiro, ele desviava até bens. A mulher do cara chegou nele e falou assim: meu, deite-se comigo. Cara, deita comigo. Falou: não, pelo amor de Deus, eu tenho um Deus, segundo o meu Senhor aí, ele me confiou tudo, eu não posso decepcioná-lo. Não, filho, vem aqui, deita comigo. E ele tinha todos os motivos para fazer isso, mas ele renunciou àquela vida de prazeres. Ele falou: vou ficar firme. E por causa dessa decisão ele foi parar na prisão, porque a mulher inventou uma história. Mas lá na prisão, essa é uma das coisas que eu estou querendo ainda entender na Bíblia, que eu acho fantástico. A Bíblia diz assim: e lá na prisão, Deus prosperava tudo o que José fazia. Como é que pode o cara prosperar na prisão? E lá na frente, 12, 13 anos depois, por causa dessa renúncia, 30 anos de idade, Deus faz com que o copeiro se lembre. Faraó precisava resolver uma questão e não tinha ninguém. Aí ele lembrou: tem um cara, aquele cara tem, parece que a unção dos deuses. Ele revelou o que ia acontecer comigo e com o outro. Chama ele. Faraó fala para ele: olha, isso. Ele fala assim: eu vou orar. Ele ora e Deus revela para ele. E ele conta para Faraó. E Faraó olha para o seu servo e fala assim: não tem ninguém nesse reino que tem essa capacidade. Então eu vou colocar você para ser esse homem aqui. Tirou um anel do dedo, colocou no dedo dele, montou uma roupa maravilhosa e falou assim: depois de mim, quem manda no Egito é José. 13 anos depois, por quê? Porque lá atrás ele renunciou o pecado, os prazeres. Meu irmão, vida de cristão é vida de renúncia. E eu não sei se a maioria dos cristãos de hoje estão preparados para renunciar o que o mundo oferece. Porque o mundo hoje é bom em oferecer as coisas. O que nós precisamos entender hoje aqui é que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que renunciou à sua glória para se tornar homem, habitar entre nós, nasceu. E daqui a alguns dias nós vamos comemorar esse nascimento. Apesar de, como eu disse na igreja hoje cedo lá,
uma música que eu escrevi há 30 anos atrás. Todo dia, toda hora é o Natal. Não é só no dia 25. Por que todo dia, toda hora é o Natal? Inclusive agora. Porque Jesus está aqui com a gente. Só por isso a gente já devia sorrir, aplaudir, glorificar, adorar a Deus. Porque Ele renunciou àquela vida gloriosa, aquele momento de glória dEle, para vir aqui, para morrer no meu e no teu lugar. Mas graças a Deus Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele tem todo o poder. E quando você, meu irmão, minha irmã, como cristão, renuncia os desejos carnais, os prazeres, até às vezes algumas questões familiares, quando você renuncia isso, lá na frente, você vai ver o que Deus vai proporcionar para você. Eu posso te garantir isso, porque isso está escrito na palavra de Deus. E Deus cumpre com a sua palavra. Para encerrar, minha pergunta para você nessa noite é: você está preparado para renunciar a algumas questões da vida? Você já parou para pensar nisso? Quem sabe agora no final do ano você pensa sobre isso. Estava até lembrando de uma canção que a gente canta aqui. Uma canção que diz assim a letra: não tenho outro bem. Olha o que se canta nessa letra: não importa o que sou, nem o que tenho. Diante do que tu és, trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Aí se canta no coro: não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. E para encerrar a música diz assim: eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Uma música linda. A gente canta e toca, até chora. Mas para muitos da boca para fora. E o único bem maior que nós temos já está em nós. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos Jesus conosco todo dia, toda hora. Resta-nos apenas entender o propósito de viver como cristão. E na maioria das vezes nós vamos ter que renunciar a algumas coisas. Os prazeres, às vezes o dinheiro que não vem muito bem, às vezes as situações da vida, a gente tem que renunciar para um bem maior. Mas esse bem maior, quando se concretizar, virá de uma forma gloriosa na vida daqueles que servem a Deus. Meu irmão, se isso não fosse verdade, o que está escrito em Malaquias 4 seria mentira. Em Malaquias 3, final do 3, começo do 4, o povo olha assim um para o outro e fala assim: eu vi que é inútil servir a Deus. Eu vi que é inútil guardar dias, guardar mandamentos. É inútil servir a Deus. Tipo, é inútil renunciar à vida, os prazeres da vida, as coisas da vida. É inútil. Eu tenho um chamado, seja para servir como obreiro, como pastor, como presbítero, como diácono, diaconisa, pastora, enfim, mas eu tenho ainda outras prioridades e tal, naquela época as pessoas estavam olhando uns para os outros, e o texto diz que Deus olhou e viu e ouviu, e falou para Malaquias. Malaquias fala para esse povo, que hoje eles estão pensando assim, mas se eles permanecerem firmes, vai chegar um dia, e esse dia chegará, que vocês vão ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Um dia isso há de se manifestar. Por isso que eu permaneço firme. Não é fácil, a luta é grande, mas maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. A vitória já é nossa por Cristo Jesus, dada na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos?